Boa noite, gente linda, maravilhosa. Hoje é um dia muito especial para nós, dia de live sobre um tema que a gente gosta muito e é muito pedido aqui. Limites sem culpa. Vamos aprender a dizer não hoje à noite? Nath, quando tu quiser, pode me chamar. Vamos lá. Vamos falar hoje limites sem culpa. Aprender a dizer não, o não que liberta. Esse momento é um momento onde a gente vai se conhecer e conhecer também os nossos limites e os limites dos outros. Vou chamar a Nath. Dona Nath. Olá! Opa! Nath saiu sem querer, provavelmente. Vamos lá. Hoje a live vai estar demais. Vamos chamar a Dona Nath. Oi, Nath. Olá, boa noite, gente. Eu tava pedindo aqui para entrar, mas estava dando algum probleminha. Eu vi. E aí, Hoje a boa live vai ser noite. especial, né, Nath? Sim, Nós vamos falar hoje sobre limites sem culpa, como dar limite ao outro, como nos conhecer nossos limites, né? Que é o principal também, que eu acho que é muito importante, mais do que os outros, tudo é sobre nós, né? Então vamos trazendo essa expertise sobre nós. Quer falar alguma coisa, Nath, antes de qualquer coisa? Ou sim, vamos... né? Boa noite de novo para todo mundo que está assistindo e que vai assistir ainda a live. Bom, é um tema universal, né? Muito importante para todos, né? Acredito que todos sofram desse mal em algum momento da vida, até chegar na terapia. Se não sofre mais, é porque já melhorou, já fez terapia, mas certamente em algum momento já sofreu, né? Sim, é isso que eu ia dizer, né? Até chegar na terapia e começar a aprender a fazer esse movimento de pôr limites, dizer não, se sentir melhor com isso, né? Não sentir tanta culpa por dizer não, então é bem por aí. É verdade. Eu acho que o principal hoje para nós é falar sobre o que nos ajuda e o que nos apoia a aprender a dizer não. E vamos lá, a gente aprende, é aprendido. A gente não nasce sabendo o que é um não, né? Então a gente nasce desafiando pai e mãe o tempo todo e eles naturalmente impondo os nossos limites com frases que depois a gente vai ver que acaba então fazendo com que nós adultos depois muitas vezes crescemos e vivemos com o intuito de muitas vezes dizer não, tentar dizer não e não conseguir. Boa noite, Marcos. Boa noite, Sandra, sua linda. Nath, eu quero que tu me fale um pouquinho o que tu acha que faz com que esse não, muitas vezes, não venha a ser falado, discutido. Por que essa necessidade, muitas vezes, nossa, de estar sempre falando sim para as pessoas, para os outros, para os eventos, para tudo que acontece nesse mundo?
Eu diria que esse receio de dizer não é um medo bem antigo. Eu diria que é um medo antigo. É um medo que a gente aprende quando pequeno, né? Porque ninguém nos ensina a escolher. Ninguém nos pergunta quando a gente é pequeno, tu quer fazer? O que tu quer? O que tu escolhe, né? Eu sei que a criança tem toda aquela coisa, né, Flávia, de não pode, tu tem que dar um certo limite, né? Porque Sim, senão ela vai querer fazer o que quer e não tem como, né? Tem que ter um adulto controlando isso. Mas eu acredito que essa coisa de dizer não, essa dificuldade, venha justamente da infância. Quando a gente aprende como é dizer não, né? Quando a gente fala não e muitas vezes é punido, eu acho que vem também muito do medo do abandono, medo da rejeição, sabe? Então, mais ou menos por aí. eu acredito que a gente é muito treinadas, na verdade, treinados e treinadas para agradar, não decepcionar, para não criar conflito, para não parecer egoísta. Eu, pelo menos, me lembro assim muito. Eu sempre fui muito desafiadora desde criança. Eu sempre fui uma criança que eu estava desafiando meus pais o tempo todo. Mas eu fui com muito treinada para agradar, para ser simpática, principalmente. Claro que isso veio de mim, né? Eu tenho eu sou mais extrovertida, eu tenho isso. Mas esse agradar e não criar conflito, isso final do ano ali eu estava contando, né, aqui tanto nos stories quanto nas nossas lives, falando que eu não conseguia eu preferia pagar para não me incomodar. Lembra que eu contei? E Sim, isso é o quê? Isso é a dificuldade que a gente tem de dizer não e não querer. Não, eu não quero me incomodar, não vou criar conflito. Boa noite, Nair, sua linda. boa noite, Nair. Então, quando a gente fala sobre dizer não, a gente também tem que desagradar alguém, né? A gente desagrada e às vezes a gente não quer nem desagradar o outro e a gente gostaria de não se desagradar, mas a gente acaba desagradando a nós mesmos quando a gente vive no sim, né? Sim, exatamente. A gente não tem. E é exatamente o que eu trouxe antes, né? A gente normalmente pensa que não tem opção. Porque realmente, antes, né, quando a gente era pequena, a gente não tinha. Então, não tinha essa escolha. E tinha que ser a boa menina, né? O bom menino não pode incomodar, tem que, né? Então, eu acredito que em um primeiro momento venha muito disso, né? E é claro que cada pessoa é muito de acordo com a história de cada um também, como é que tu aprendeu, como é que era para ti, se tu era uma pessoa muito cobrada, muito punida quando não queria fazer as coisas, porque daí tu aprende que tu não tem escolha, né? Eu até te comentei um pouco antes, né, a história de um paciente que eu perguntei para ele como é que era quando ele dizia não, quando era pequeno, e ele disse eu não dizia porque eu não tinha escolha. E é muito interessante, porque ele cresceu achando que igual ele não tem hoje escolha. Então ele diz sim para tudo e aí ele sempre fica por último, só que ele realmente acha que não tem escolha e agora daí a gente vem trabalhando isso que como adulto ele tem essa escolha, né? Então é bem por aí. E uma coisa muito importante, né, que eu percebo, principalmente nas crianças de hoje, né? Não existe um equilíbrio. Eu percebo pelas gurias, por exemplo, que criam um Noah, né? Que é as mães do Noah, que é a Karen e a Vanessa, que o Noah é o meu xodozinho e ele é uma criança que ele tá testando o tempo todo o limite das mães deles, né? Então ele tá o tempo todo desafiando elas e ele tem o não, ele pode deitar no chão, ele pode chorar, ele pode fazer o que ele quiser, que ele não vai ter o que ele quer. Porque, vamos lá, a gente também
tem, o que que eu acho que foi errado, não é que foi errado, mas o que que a gente aprendeu que nossos pais também aprenderam, né, Nath? Vamos lá. Eles trouxeram o ensinamento que foi dado para eles também, né? Então, não é que seja errado ou não, mas faltou talvez hoje eu vejo como as gurias educam bem o Noah porque elas explicam para ele. Estou te dizendo não porque tal coisa e é sempre muito explicado. E o que que eu percebo hoje? Como a nossa geração, né? A nossa geração que tem filhos agora, é isso que falta, eu acho, para os pais hoje, esses limites e limite explicando, porque as crianças elas estão muito inteligentes. E eu acredito que tu, Nath, também tenha, né, isso com o teu filho. Então, o problema não foi para nós, o fato de ter limites e dizer não. Não. Foi o tipo assim, não era explicado o porquê que tu tem que agradar, o porquê que tu tem que fazer tal coisa, né? Então a gente já pensava que isso já era uma rejeição. Hoje não é explicado. Hoje é explicado, não, eu te amo, mas agora tu vai ter que fazer tal coisa. A mamãe, Sim. eu vejo que as gurias falam muito isso. A gente te ama, tu vai, a gente tá aqui, mas agora tu vai dormir. Agora é hora de tal coisa. Então eu acho que talvez, como antigamente eles não tinham, nossos pais, né, Nath, não tinham essa conversa. Tu sentava e pronto. Me lembro que eu vi uma vez aquele filósofo, esqueci agora o nome dele, que ele dizia assim: hoje eu vou num restaurante, eu vejo a mãe e o pai. Ai, o que tu quer comer? Ai, né. Aí com o celular na frente, e ainda mesmo assim fazendo um escândalo. E na verdade, não era assim na nossa época, né? Sentava e ficava, né? Não tinha não, ficar escolhendo o que se vai comer. Comia o que botava no prato. Então, não é o que a gente está falando aqui sobre limites, não é nenhum e nem o outro. É encontrar o caminho do meio. Que eu percebo que as pessoas que têm consciência hoje conseguem fazer isso com seus filhos, né? Então eu vejo que tu faz, a Vanessa e a Karen fazem. Então eu acho que é isso que precisa ser feito. Não é uma liberdade total, né? Porque não é isso que a gente está falando aqui, mas sim olhar para isso com uma bondade e fazer o filho entender que é porque ama que dá esses limites. Porque senão com o adulto, quando chegar no adulto, que tá muitas vezes nessa geração, acho que é Y agora, não me lembro, Acho mas que é. muito vem também, essa geração, eles não sabem receber um não. Sim. Não E aprenderam a se frustrar, né, Flávia? exatamente. E é o quê? Então, vem disso. Como eles não tiveram limites, o primeiro adulto que coloca um limite nesse adolescente ou nesse jovem de, sei lá, 20 anos, ele já se frustra, ele já fica depressivo, já quer se matar, já. Então, assim, eu acho que essa conversa que a gente precisa ter de dizer não e esses limites é exatamente sobre autoconhecimento, né, Nath? Para a gente saber o que é os nossos limites, onde eles estão. Porque, de novo, se não é sobre o outro, é sempre sobre nós, primeiro é eu que tenho que saber o meu limite. E como é que eu vou dar limite para o outro se eu não sei os meus? Sim. Né? Perfeito, perfeito. Sobre o que tu trouxe ali das crianças, né? É exatamente isso, é o equilíbrio. É tu saber que tu não vai dizer sim para tudo, que tu vai ter que dizer muitos nãos, porque eles realmente testam a gente o tempo todo, né? Só que eles saberem também que em alguns momentos, para algumas coisas, eles têm escolhas também, né? Eles saberem que se eles não quiserem uma coisa, não vai ter uma punição, como apanhar, por exemplo, ou algo assim, né? Que isso também vinha muito, né, da nossa geração, não sei tu, né? Mas enfim, a gente sabe que tinha muito. Tu não quer? Então, batia, né? E aí a pessoa também interpreta aquilo como uma coisa horrível. Um não, eu não posso falar um não, porque vai acontecer uma coisa horrível comigo, né? Sendo que aí tu fica com aquele gatilho. Se eu falar não, vai acontecer uma coisa horrível.
Só que agora Hoje tu eu já é falei, adulto. hoje eu falei com o Vitor sobre exatamente sobre isso. E nós tava falando, né? E era puxão de orelha, e eram uns petelecos na cara, né? E era. A minha mãe nunca me deu peteleco, mas o que que ela fazia? Ela enrolava o pano de louça, Nath, e ó, na minha bunda. Então, era isso. Hoje, que criança que leva chinelada? Vamos lá, né? Não que precise, de novo, não somos a favor da chinelada, né? Mas é só para fazer esse diferencial, né? De como nós éramos e como está hoje. E eu acho que é esse a coluna do meio que as crianças de hoje estão tendo. Porque aí a geração, então, que seria dos meus filhos, né? Que seriam na faixa dos 15 aos 22 anos, mais ou menos, que eu poderia ter filho dessa idade. Inclusive, saio com as minhas afilhadas. Quando me dizem sogra, eu penso, meu Deus, teria filho desse tamanho. Então, eu acho que essa idade talvez tenha faltado limite. E eu noto que essa geração nova que está vindo, do 0 até os 8, 9 anos, eu acho que a gente soube, então, sim, colocar os limites da maneira correta, digamos assim, que é esse meio do caminho, né? Sim, é exatamente isso, né? Equilibrar os limites. Só que a gente vê também que. A gente vê de tudo, na verdade, né? Quando é permissivo demais, também causa um estrago muito grande, né? Então Com tem que estar muito atento a isso. Amor quem coloca limite não é porque não ama, entende? É isso que a pessoa precisa entender. Eu falo ali, né? Até eu falo muito sobre isso, né? Limite é amor. Porque Exato. quem te ama de verdade vai saber colocar o limite, né? Estava Vai, antes, né? Sobre amor condicional e incondicional. E é sobre isso, né, Nath? O amor, a gente às vezes fica com medo de dizer não. Mas a gente fica com medo de dizer não porque aquela pessoa que te ama, ela vai te amar de qualquer forma. Não é verdade? E é sobre isso. quem te ama de verdade, sim, né, Flávia? É aí que a gente começa a analisar melhor as relações, sabe? Às vezes é um amor que é sob condições mesmo. Só se tu for boazinha, só se tu for bom, só se tu dizer sim. Aí não é amor incondicional, entende? Eu sempre falo muito disso, né? A gente que é ser humano, a gente impõe as condições de vez em quando. Isso é normal, entende? É muito difícil da gente, ai, não tô gostando disso, mas te amo. Não, a gente não quer, né? A gente quer esgoelar a pessoa, né? Aham. Mas, mas a questão é realmente olhar para isso como quem te ama de verdade vai entender, vai respeitar o teu limite, vai aceitar. Por mais que no início ache estranho, porque isso eu trago muito, né? É óbvio que no início a pessoa não vai gostar. As pessoas começam na terapia e eu sempre deixo muito claro: vão vir as pessoas reclamarem. Vão vir. As pessoas não vão gostar. Vão dizer para ti: ai, nossa, tá mudado, o que tá acontecendo? Sabe? Por quê? Porque a pessoa começa a impor limites. E aí eu trago aquela frase que eu falo muito, né? Que eu postei esses dias até, que só se incomoda com o limite que você coloca quem se beneficia com a falta dele. Exatamente. De novo, né? E de novo era o que Exato. você falou das crianças, de tudo, né? Por quê? Perfeito, perfeito. Então a pessoa que não gostar é porque ela estava se beneficiando com a falta de limite que tu não estava colocando. E o padrão, a gente falou bastante e a gente precisa voltar para o padrão do agradar, né? Da onde que ele nasce. E aí a gente falou, né, sobre que, na verdade, o padrão do agradar as pessoas é uma estratégia de sobrevivência emocional. É como se não existisse outra, que aí tu falou do teu paciente, né? É como se não existisse alternativa. Sim, E na verdade é isso que a gente tem que entender, que essa criança que precisava de aprovação, que não queria gerar conflito, de novo, que né? não tinha escolha. Que não tinha escolha, ele vai ser um adulto que vai evitar desconforto, ele vai silenciar as necessidades. Boa noite, Márcia linda. Boa noite, Ele Márcia. ele vai se adaptar demais. Só que o interessante
é que tudo isso vai ter problemas em todas as áreas, Sim. né? Vai ser no trabalho, vai ser nos relacionamentos, vai ser nas finanças, porque aí a pessoa vai pedir dinheiro emprestado, ela dá. A pessoa vem e diz assim: "Ai, eu só queria que tu fizesse tal coisinha para mim". E aí vai sempre assim, é assim no trabalho, e aí tu fica até mais tarde. E aí quando tu vê, tu tá fazendo o trabalho do outro, mas não tá ganhando o salário do outro. Tá só. Aquele é rapidinho, né, Flávia? Esse é rapidinho se torna uma vida inteira, porque de rapidinho em rapidinho de ajuda que tu dá, um pouquinho cada dia, olha quanto tu já perdeu de fazer as tuas coisas, de olhar para tua vida, né? Então, esse rapidinho se torna muito caro no final. E uma coisa, né, que as pessoas, que a gente, porque eu me incluo, porque muitas vezes foi muito difícil para mim dizer não também. E quem agrada geralmente é uma pessoa super responsável, é uma pessoa empática, ela até é inteligente emocionalmente. Mas aí o dizer não, o dizer sim para tudo e não dizer não, paga um preço muito alto, né? Porque é um cansaço emocional, é uma falta de desejo, uma raiva que depois qualquer coisa explode, né? E vira muita irritação. A perda da identidade, para mim, Nath, é a pior coisa. A gente Sim. não saber quem a gente é se a gente disser não. Para mim, essa frase, um dia que eu escutei num podcast que eu estava vendo, quem é você se você dizer não para alguém? É exatamente isso, Márcia. E aí a pessoa não consegue se imaginar falando não. Por quê? Porque ela não sabe nem quem ela é. Então, essa falta de identidade, essa perda da identidade, do dizer sim para tudo, para mim é a parte pior. E isso só com autoconhecimento, né, Nath? Sim, sim. Só se conhecendo e realmente sabendo o que tu quer, para te conseguir falar um não, se posicionar de forma que não faça tu sentir culpa, né? Porque daí tu já sabe quem tu é. Tu não precisa agradar, tu não precisa que o outro diga que tu é bom. Tu já sabe, entende? E isso é um processo realmente, não é do dia para noite. E é o autoconhecimento que vai te fazer chegar nesse lugar, né, Flávia? Com certeza. Obrigada, Brenda, linda, minha mentora. Olha só, uma coisa que eu acho muito interessante também é por que e a pessoa que diz não antes de criar essa nova identidade, digamos assim, sem ir para terapia, sem se autoconhecer, o que mais é muito difícil é se eu disser não, eu perco o amor das pessoas. Esse é a principal dica que fica no nosso cérebro antes da gente começar a dizer não para as pessoas. Para nós é como se o tempo todo as pessoas não vão mais nos amar, elas vão nos rejeitar, elas vão nos abandonar. Eu tenho medo de não ser mais a pessoa que é convidada para festa, né? Ai, que bom, Dri. A Dri tá dizendo, né, que aos pouquinhos ela tá conseguindo dizer não. É difícil mesmo, é desafiador. Só vamos trocar a palavra, Adri, para não o difícil fica pesado. Vamos colocar desafiador. Porque eu Sim. acho que boa noite, lindona. Porque eu acho que quando é desafiador, vem um lado positivo, quase como um desafio diário para nós mesmos. Aí vem uma competição com nós mesmos, né? Será que hoje vou conseguir fazer? E a gente precisa aprender a falar não, pelo menos um por dia. Dizer não é libertador mesmo, né, Brenda? Muito. Aí. Eu acho que principalmente vem nesse medo, que aí a gente falou lá no começo, a gente já tinha falado, né, sobre como dizer não vai bater naquela criança que muitas vezes não foi abraçada, não foi acolhida, né? Então, e é sempre isso. Vamos lá, da mesma forma da semana passada, né, Nath, que eu falei das caixinhas do homem e da mulher, aqui a gente está na caixinha da criança, do adolescente e do adulto. O adulto, ele sabe dizer não. O adulto, ele já é
liberto, ele já sabe que ele vai ter que fazer escolhas, mas a criança, quando bate e dá aquele gatilho, se esconde, não tem, né, Nath? Sim, exatamente, né? E quando bate isso, né? Essa coisa de, nossa, eu vou desagradar, ai, a pessoa não vai gostar, ai, o que vão pensar? Eu acho que o principal é isso, eu acho que é o que vem, né? Quando o adulto ele quer falar não, mas ele não consegue. Acho que a primeira coisa que vem é o que vão pensar. O que vão pensar, e eu penso muito quando tem essa pessoa que fala muito sim, geralmente ela acha que ela é responsável pelo bem-estar do outro. Então, Sim, vou falar de mim, por exemplo, né? Que meus pais moram na praia e minha mãe tem um pouco de dificuldade de locomoção. Nos primeiros tempos, eu vou te dizer que para mim o pior de tudo era isso. Meu Deus, e se eu não estiver lá? E se eu não ajudar? E se eu, gente, se eu nada, eu não, eles não são mais crianças, eles são adultos. E eu acho que uma frase que fica nisso, principalmente quando os pais vão ficando mais velhos, é uma frase muito errada que é colocado na nossa cabeça de novo. Ai, depois de mais velhos, os pais viram criança. É mentira. Eles só viram crianças se eles têm uma doença. Se eles não são doentes, nem mentais e nem psíquicos, nem físicos e nem psíquicos, eles não são crianças, eles são adultos. sim, E aí a gente precisa dar limites exatamente como eles nos deram na infância. sim, São dois adultos. Eu e a minha mãe, eu e meu pai, eu e meu marido, é isso. sim. Não tem criança aqui. E eu gosto de falar também sobre dar autonomia às pessoas de resolverem os seus problemas, sabe? Quando a gente fala sim para tudo, tu também tira a oportunidade da pessoa de aprender e de resolver a situação em que ela se colocou. Se ela tem alguém para resolver, ela vai viver se colocando em coisas em que sempre tem alguém para tirar ela. Exatamente. E vamos falando até, inclusive, nesse patamar que a gente falou semana passada na nossa live sobre isso, de relacionamentos, falando que quando eu estou, então, me sentindo responsável pelo bem-estar do outro, eu estou aonde? Estou na triangulação do Salvador. Estou Salvador. salvando. E se eu estou salvando, se eu sou uma super-heroína ou um super-herói, eu estou aonde? Eu estou acima da pessoa. Ou seja, eu estou me colocando como um ser superior que posso salvar as pessoas. Perfeito. Sai daí! Sai da onde ou te colocaram, ou tu ti mesmo tu te colocou, sai desse lugar. Esse lugar não te pertence. E eu acho que a nossa live de limite é exatamente para quê? Trazer um autoconhecimento e principalmente saber o nosso lugar e o lugar do outro, né, Nath? É. Sim. Quando a gente aprende isso, é libertador, que nem a Brenda falou. Sim. E uma vez uma pessoa me falou, né? Eu preciso ir lá resolver isso para ele porque ele não sabe resolver sozinho. Falando de outro adulto, né? Dois Uhum. adultos. E aí eu fiquei pensando, né? Não sabe resolver sozinho ou realmente tu não deixa a pessoa resolver, Deixa sabe? como quer, né? Exatamente, exatamente. E realmente isso é uma relação que às vezes a pessoa acha que ela tá ajudando e ela tá mais atrapalhando. Exatamente. E aí vem esse. E vivemos, vamos lá, né? A gente vive num mundo que o tempo todo a gente tem subterfúgios o tempo todo, né? Sim, Então, primeiro que vão ter demandas o tempo todo, porque é óbvio que se tu é a pessoa que ajuda todos, é uma demanda infinita, né? Vão te chamar o tempo todo, vão recorrer a ti o tempo todo. E depois que é o que tu vai trazer agora, que realmente tem muitas coisas que vão estar sempre nos desafiando não, a eu me dizer não. lembro de um negócio, Nath. Eu me lembro que lá quando eu comecei, né, a trabalhar, que eu comecei a ter meu primeiro salão de beleza, antes de ser psicanalista.
eu respondia mensagens de cliente até 1 hora da manhã, até 2 horas da manhã. E aí um dia, na época, eu namorava com uma pessoa e ele me disse assim, tá, e por que que tu tá respondendo isso agora? E eu disse, porque eu preciso, ela precisa de mim. Então, assim, ó, vem a nossa necessidade de se sentir necessária, né? Alguém precisa de mim. E que problema que eu ia resolver no cabelo ou numa hora para marcar numa pessoa à 1 da manhã, à meia-noite, às 11 horas. Tanto é que hoje eu tenho, eu falei na live passada e vou falar de novo, hoje é 8 horas da manhã e 8 horas da noite, eu e a Nádia digo boa noite, agora já vou desligar aqui e eu desligo o telefone. A única pessoa que vai conseguir conversar comigo depois das 8h30 é a minha mãe. Ou 2, 3 amigas que tem que sai do meu soneca. Se não, não tem. E se for emergência também, né, Flávia? Exatamente. Então eu acho que a gente precisa também, né, Nath, entender e isso de novo, vem com autoconhecimento. Como que eu vou saber até onde eu vou ou estou querendo apenas agradar ou me sentir necessária se eu não sei quem eu sou? E não sabe onde quer chegar também, né? Quando tu tem um objetivo, e vamos lá, vou usar um exemplo aqui. O meu objetivo é, enfim, vou usar o primeiro que me veio aqui. Meu objetivo é comprar um carro, por exemplo, tá? Se tu vai, o que que eu vou fazer para eu conseguir alcançar esse meu objetivo? Eu vou economizar tanto no mês para eu ter uma entrada, para depois eu financiar o restante, beleza? Então, aí tu tem esse objetivo e as pessoas começam a te ligar final de semana, Vem o subterfúgio, sexta-feira, né? te convidar para coisas. Vão vir os testes, né? Vamos ver até onde tu. Simplesmente aparecem. Sim, Festas, aniversários, né? de tudo. Para E comer aí, a preferida, se tu tem esse objetivo, tu churrasco. sabe que tu. Se tu tem esse objetivo, tu sabe que tu vai ter que dizer não porque tu tem um objetivo maior. Se tu não tem nenhum objetivo, não sabe o que tu quer da vida, tá aí meio perdida, os convites vão vir. Exatamente. Outra coisa também, falando de objetivos. Ok, quero dar um ligeirão no meu trabalho ou nos meus estudos até o meio do ano. Eu sei que, da mesma forma, os excessos de estímulos, tipo celular, assistir vídeo, eu sei que eu não posso nem ligar a TV. Eu sei que naquele momento eu não vou fazer tal coisa. Então eu acho que a gente precisa olhar para isso, Nath, esse autoconhecimento que a gente vem falando, é para isso. Aí vai chegar para testar também pessoas carentes, pessoas que precisam ser com urgências para você resolver. Que urgências você tem para resolver que não é a sua vida? Sim, em primeiro lugar, né? Exatamente. Viva a sua vida em primeiro lugar. E tem muito isso também que às vezes a pessoa não quer olhar para a sua vida. E aí fica se preenchendo de 50 coisas no dia dos outros, porque a sua é muito dolorida se parar para olhar. E não só dolorida, é muito seria muito cansativo talvez ou muito desafiador pensar, nossa, o que eu estou fazendo da minha vida? Então é muito mais fácil eu ficar fazendo coisas para os outros, preenchendo meu dia disso, do que eu vivendo a minha e fazendo as coisas por mim, né? Mas isso é um processo que aos poucos vai ficando mais leve, tu vai aprendendo quem tu é, o que tu quer, quando vai aprendendo a identificar também quando tu quer dizer não, né? Uma coisa também, Nath, que agora eu me lembrei, foi faz pouquinho tempo, uma paciente minha de tempos atrás, que quando eu fazia parte de uma mentoria, como eu sou muito dedicada, estudiosa, eu quando faço parte de mentoria, eu já sou uma mentoranda que ajudo a pessoa que é a mentora oficial. E eu fui para essa mentoria, naturalmente, então eu ajudava, né, o mentor, e ela veio com algumas demandas e tal, e aí eu dei um passo a passo, porque na nossa mentoria a gente tinha um passo a passo para dar.
E agora ela me procurou para eu atender uma pessoa da família dela. E aí eu disse assim: olha só, eu só vou atender essa pessoa se ela me pedir, se ela vier conversar comigo. E antes dela me chamar, eu preciso saber se tu tá fazendo o teu papel. Tu fez o que era para fazer, ou seja, teve a conversas difíceis com quem tu tinha que fazer? Ela disse não. Eu disse ok. Então quer dizer que ela estava resolvendo, que foi exatamente o que tu disse. Ela estava resolvendo uma demanda da família e ela não resolveu o dela. Eu disse, quando tu quiser resolver a tua demanda, eu vou te escutar. Mas eu preciso ser a tua demanda e não tu demandar energia para ajudar o outro. E por quê? Porque como ela tem um emaranhado de muitas dependências emocionais ali, ela não dá limite para ninguém da família dela, o que acontece, Nath? Naturalmente é muito mais fácil ajudar o outro, porque o outro só tem um probleminha. Tu vai ter que desvencilhar toda esse carretel que tá grudado com as pessoas. Sim, vai ser muito desafiador, porque tu vai ter que olhar para a tua vida, tu vai ter que criar projetos, vai ter que te conhecer, ver o que tu quer, o que tu gosta, né? E as pessoas, elas vêm com umas demandas bem daquilo que a gente tinha falado no começo, né? Elas invadem dizendo: ai, é rapidinho. Ai, é só uma coisinha que tu precisa me ajudar. Ai, não custa nada. Ai, tu é tão compreensiva. Ai, muito obrigada que tu tá fazendo isso pra mim. E aí vai enchendo aquele coraçãozinho. Ai, olha como eu sou querida. Ai, olha como eu sou boa. Na verdade, não, tu é uma tança, Na né? verdade, tu tá esquecendo de ti. É Exato. exatamente isso que está acontecendo. Tu tá te deixando de lado para resolver o problema do outro e as tuas coisas estão ficando. E a tua vida está ficando para trás, né? E aí as pessoas falam: "Ah, mas eu vou estar sendo egoísta", né? Não tem nada de egoísta, tá sendo egoísta contigo, em primeiro lugar. Isso não é sobre egoísmo. É sobre realmente tu estar bem primeiro para depois tu poder ajudar o outro na medida do teu possível. E quem não tem limite vira terreno fértil para abuso. Sim, eu ia dizer, né? Porque eu acho interessante que eu não sei tu como é que é contigo, tá? Mas para mim, por exemplo, muito pouca gente me pede coisas. Muito pouca, Ninguém mais me pede. Por quê? entende? Porque as pessoas começam a entender. E aí elas te deixam de última opção, sabe? Porque Não, ela sabe eu vou tentar que vai. resolver primeiro. Se Exatamente. eu não conseguir, eu peço, entende? E aí as pessoas deixam de última opção, porque elas sabem, a pessoa tá vivendo a vida dela, ela tá com as coisas dela. E a gente sabe o quanto todo mundo tem tanta coisa para fazer e tá vivendo suas vidas e tá ocupado. Então, e eu também faço dessa forma. Eu peço, se for, eu deixo de última opção para pedir, sabe? Aí eu tento resolver, se eu não conseguir, eu vou pedir ajuda, né? Mas Claro. tudo tendo o equilíbrio necessário. Se eu puder resolver, se eu não puder agora, dá para deixar para depois. A gente vai olhando isso e vai equilibrando as coisas. Mas normalmente, quando a gente começa a colocar limite, as pessoas, depois de um tempo, claro, porque primeiro vem os testes, né, Flávia? Mas vem. Primeiro vem os testes. Isso. Tu fala assim, ó, tá, a partir de hoje eu vou começar a olhar melhor para isso, eu vou começar a colocar limite. Primeiro que é mais trabalhoso de conseguir sozinho, né? Por isso que as Total. pessoas que estão na terapia têm aqueles vídeos, né? De memes, assim, ou enfim, que Aham. falam assim, entrei para terapia. Agora é não, 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 a pessoa falando não para tudo, né? Porque é Aham. muito mais fácil com a ajuda de um profissional, né? Tu tá toda semana ali fazendo tua terapia, tu tá te conhecendo e entendendo melhor como funciona, de acordo com a tua história, né? Mas esqueci o que eu tava falando. Pode Não, continuar, que daqui a pouco não vem. tem problema. Eu acho que é muito. A gente sempre vem com o. Ah, eu me lembrei que eu ia falar também. Que a criança, ela reclama e ela chora e ela acaba não fazendo nada. E o adulto é o que resolve. Então, eu acho que quando vem algumas demandas, reclamações, coisas para discutir. Semana passada ainda comentei, né, na live do relacionamento, falei sobre
que muitas demandas a minha mãe trazia para mim e dizia assim, porque teu pai isso, teu pai aquilo, teu pai não sei o quê. Eu dizia, mãe, o pai, para mim, ele é meu pai, ele é um ótimo pai. Se ele não é um bom marido, o problema é teu. Foi uma Sim. escolha tua. E hoje eu até comentei com o Vitor, quando a gente estava falando de relacionamentos, eu disse. E aí ele disse: mas aí é só se separar. Não, meu pai e minha mãe não vão mais se separar. Tá com 80 anos e 85 agora que morram juntos. Nem quererem se separar, porque de vez em quando a minha mãe. Não, porque eu vou me separar. Que separar com 80 anos? Fica aí, bem quietinha. Então, esse é o limite também que tem que ser dado. Porque eu acho que a gente precisa olhar, né? O que é limite e o que é também algo que a gente, não, é só birra ou egoísmo de olhar para o próprio umbigo. Não é isso. O limite, ele é um limite. Eu tenho as minhas demandas e aí depois que eu tiver as minhas demandas, se for muito importante, eu vou fazer o outro, mas é depois das minhas. Então, isso também. E vamos lá, de novo, né? Aquela do definir as prioridades. Se a tua prioridade é fazer dinheiro, como tu falou, eu não vou ir lá na casa do fulaninho comer. Aí, no meu caso, por exemplo, agora, né? Eu quero emagrecer. Aí vou lá com todos os aniversários, vou beber e vou comer que nem uma louca. Não posso, né? Então, Vai ter que dizer que não, né, Flávia? dizer não para essas coisas. Então, eu acho que os limites é isso. Não é olhar só para o seu próprio umbigo, não é isso. Os limites é eu posso, eu quero, está dentro da minha prioridade. Eu acho que é isso também que a gente precisa trazer, né, Sim. Sim, exatamente. Eu lembrei o que eu estava falando era sobre os testes, né? Daí tu decide, não, a partir de agora eu vou começar a olhar mais para isso, vou começar a colocar mais limite. Quando eu quiser dizer não, eu vou tentar falar. E aí começam a vir os testes. Porque daí as pessoas começam a te pedir, porque daí as pessoas começam a te demandar, ou começam a reclamar se tu falou que é para ver o quanto tu tá disposto realmente a ter essa tua nova identidade, né? A colocar isso em prática. Então os testes vão vir, mas depois de um tempo em que tu se posiciona, aí para. Aham, com certeza. Porque aí sabem que, na verdade, tu vai priorizar o que é teu, o que é teu, o que é dos outros vai ficar para depois. E eu acho que assumir a responsabilidade por si e saber que isso não é agressivo, não tô na defensiva e não é justificado. Então, outra coisa também que eu vejo muito as pessoas fazerem é não, e eu ouvi um podcast de uma menina dizendo que a melhor coisa da vida dela foi morar fora. Ela morou nos Estados Unidos e as pessoas dizem não. E o Vitor falou isso na nossa live do dinheiro. As pessoas falam não em outros lugares muito fácil. Eles simplesmente dizem: vem, vou fazer uma festinha aqui em casa, vem aqui. Não. E eles não justificam. Porque não tem justificativa. O não e o talvez já é o não. Sim. Não é não. Se a pessoa insistir muito, pode dizer porque eu não quero. Se não é não. Não tem que justificar. E aí, às vezes, a pessoa pensa assim, mas como eu vou falar, né? Vão ficar bravos comigo. Só que tem maneiras também de falar as coisas, sabe? Como é que eu vou colocar limite? Não vão gostar, vão ficar bravos, a pessoa vai brigar. Muitas pessoas já me trouxeram isso, sabe? Mas vai dar briga. A pessoa vai brigar. E eu digo, não, tem formas de falar as coisas. E aí a gente vai para uma outra coisa que é muito importante na hora dos limites. Saber ter conversas difíceis. Saber ter uma comunicação assertiva. E isso a gente aprende sozinho, Nath? Não. A gente vai precisar de um profissional para nos conduzir para isso. Como que a gente vai falar para o outro esse tipo de coisa? Não é brigando. Primeira coisa, falar sobre os nossos sentimentos. Então, trazer, né, para nossa responsabilidade os nossos sentimentos, trazer as nossas emoções. Hoje mesmo, não vou falar o nome da paciente, mas estava atendendo e eu falei para ela: conversar, ter conversas difíceis, ela salva vidas e salva relacionamentos. E é conversar sobre o que eu estou me sentindo.
Outra coisa, que tem vários homens na live, a maioria dos homens, eles são educados e, de novo, as caixinhas, né? A mulher tem várias caixinhas e fala e pensa um monte de coisa. O homem só tem uma, ele abre e fecha. E o abre e fecha dele é, traz uma demanda, eu resolvo e eu fecho. Quando uma mulher vem falar com um homem, naturalmente, o que que acontece? Principalmente em relacionamento, o homem quer fazer o quê? Resolver, né? Isso. Bom, a Laura não tem problema de dizer não, olha só. Para pessoas em certas situações, se a pessoa fica brava. E é isso aí. Perfeito. E aí, o que acontece com a conversa, né, disso de homem e mulher? A mulher traz uma demanda para a pessoa. Então, assim, quer falar sobre as emoções, né? Ah, eu gostaria de falar como eu tô me sentindo. Aí começa a falar, o que que o homem faz? Ele dá uma solução. Sim. E, na verdade, às vezes, a gente quer só ser escutada. Então, quando é para falar com um homem, e principalmente se é um relacionamento romântico, né? Um relacionamento de casamento, enfim, namorados, o que que precisa ser dito? Esse problema, com certeza, as gurias não têm, né? Porque aí são duas mulheres, se entendem muito bem. Mas o que que acontece em casais heterossexuais? A gente precisa trazer a nossa demanda emocional e o que que a gente quer do outro. Então, por exemplo, eu quero ser ouvida. Então, é falar muito bem isso e diretamente. Não é comer pelas beiradas. É simplesmente dizer: olha só, eu tô muito chateada ou emocionada. Tu que fez? E ter, então, essa demanda do tipo assim: eu gostaria de conversar contigo, eu preciso ser escutada, eu gostaria que tu só me ouvisse. E aí traz a demanda. Como tu te sente? Não é sobre, ah, tu fez isso, tu fez aquilo, tu não sei o quê. Não é isso. É sempre falar para o outro antes de qualquer coisa. Agora eu preciso ser escutada. Uhum. É isso. E quando não é a conversa com homens, quando é com as outras pessoas, enfim, tu dizer como tu te sente, a pessoa não se sente atacada. Ela não sente que tu está Não, apontando o dedo para ela, porque tu tá dizendo como tu te sente. Então, tem formas de serem faladas as coisas, né? Tu dizer um não e, enfim, dependendo da maneira como tu colocar esse não precisa ser brigando, né? E não é só o não, é os limites também. Olha só, eu me sinto assim quando tu faz tal coisa, ou enfim, né? E te explicar a forma como tu te sente. Eu gostaria que tu pudesse não fazer dessa forma. E isso se torna muito mais fácil de tu chegar e falar para a pessoa: ah, tu tá fazendo isso, tu é aquilo, sabe? e aí, de novo, a gente traz com a mesma coisa que a gente falou na live anterior. É sempre sobre nós. Então, se é sobre nós, é os nossos sentimentos. Ah, eu vi que tu fez tal coisa. Será que o outro fez tal coisa? Ou será que é só eu que percebi isso? Então, por isso que a gente precisa falar de nós, trazer nossas demandas. Então, trazer isso fica muito mais simples, né, Nath? Muito mais, com certeza. A pessoa não se sente atacada, ela vai entender. Aí pode ser que alguém diga assim: ah, mas família é difícil, sabe? De conversar, de ter essas conversas. Às vezes a pessoa não quer entender. Realmente, tem pessoas que não querem entender e que não querem saber o que tu tá sentindo. Elas querem saber que a demanda delas precisa ser atendida e ponto final, que tu nasceu para fazer as coisas para elas. Existem pessoas que realmente são assim e que não querem entender e não adianta tu explicar. Aí entra o limite, entra tu ter o teu autoconhecimento de saber que isso é sobre ela. Exatamente. E é tipo assim, ó, eu não vou falar contigo enquanto estiver alterada. Sim, e não precisa o outro entender necessariamente. Não, Então tem pessoas e pessoas. O que eu quero trazer aqui é que vão ter pessoas que tu vai conseguir trocar uma ideia, tu vai conseguir explicar o que tu sente, ela vai te entender, mas vão ter pessoas que não querem entender. Aí é sobre ela. Se tu tentou explicar, ok? Se a pessoa não quer entender, é sobre ela. Aí entra aquela parte que a gente conversa muito de sustentar o desconforto do outro. exatamente. Sustenta aquilo que o outro traz para ti.
porque é dele, né? Sustenta. Tu coloca o teu limite, tá te desrespeitando. Na Por isso que eu verdade, trago. tenta o que tu tá fazendo, né? O que a gente tá fazendo. Se é limite, é sustenta esse limite. Sim. Não vai cair porque o outro não entende, ou começa a chorar e dizer, não, mas antes tu fazia, antes Ou tu. manipula, né? Tem as pessoas que gostam de manipular ou chantagear. Ai, mas ninguém me ajuda. Ai, mas só tem tu para fazer, sabe? Essas coisas assim. Não, tu sustenta o teu limite, sabe? Porque e aí entra a parte da autoestima, né? Tem que ser trabalhada na terapia muito forte a autoestima das pessoas que têm essa dificuldade e que também se acabam sentindo culpa de forma muito fácil. Basta outra pessoa falar um ai, tu tenta colocar o limite, né? Aí tu fala o teu limite. Aí a pessoa já tem a estratégia, ela já sabe como te fazer mudar de ideia. Ela já sabe o teu gatilho, na verdade. Isso. E se tu não tiver com a tua autoestima. Sei que sim. Sim, se tu não tiver com a tua autoestima muito bem trabalhada, tu vai voltar atrás. Ou tu vai sentir culpa, entende? Então é trabalhar a tua autoestima. E isso é aos poucos. Isso na terapia a gente faz muito. A pessoa vai vendo que não. E vai entendendo também a estratégia do outro. As Com relações, como certeza. o outro funciona. E de deixar ele com o que é dele. Se ele não gostou. E aí vamos lá, né, Nath, aquilo que tu sempre faz e fala, e o ganho secundário dessa pessoa, né? Não Perfeito. resolvendo, não resolvendo. Eu não posso resolver, tu que tem que resolver para mim. Tá, e qual o ganho dela com isso? Né? É falta de responsabilidade? É o quê? Né? Então, lembrando sempre, eu preciso conhecer os meus limites para depois, então, impor limites para os outros. E isso a gente falou geralmente, falamos muito também, eu falei para tua mãe isso também, né? A Sandra, quando no começo de impor limite para o outro, geralmente ela não tinha nem limite para o outro, nem limite para ela. Porque é assim, se a gente não coloca limite para o outro, a gente não sabe os nossos limites. Aí a gente vai permitir, a gente vai ser permissiva em tudo, né? Então a gente permite o outro chegar, como a gente também chega no outro, sem limite. Exatamente, exatamente. Perfeito. Então é isso que a gente precisa aprender. E Porque não é só sobre colocar limites, né, Flávia? É sobre tu também saber o teu com os outros. exatamente. Porque geralmente é isso, né, Nath? Quando a gente vem de uma demanda de sem limites, e aí tem uns memes também. Quem tem limite é município. Essa aí eu falava isso. Por quê? Porque eu não tinha limites e muito menos dava limite para o outro. Então, isso é a gente não brincar com limite. Porque realmente chega um momento que a gente está sobrecarregada, cansada e de tanto fazer as coisas para os outros. Sim. Esquece de si, né? Esquece quem se é. Exatamente. Viver para agradar é a pior coisa que existe. Porque tu sempre vai estar desagradando alguém. É impossível agradar todo mundo. Né? Então, se tu vive para agradar, pode ter certeza que tu vai ficar Então, exausta. é prisão. E a Brenda falou isso hoje aqui, né? É a falta de limites, tanto nossa quanto a gente dá para o outro, ela é pesada, ela é uma prisão. A libertação é quando a gente entende quem nós somos, entendemos nossos limites e conseguimos colocar para o outro. Tem vezes, e eu vou dizer que no começo, às vezes é tão difícil que o começo minta. Eu não. Vem na meu aniversário. Olha, eu não posso. Começa com não posso. Se não sabe dizer ainda eu não quero, começa com eu não posso. É assim. Para dinheiro. Me empresta teu cartão de crédito. Olha, eu não tenho limite. Não sabe dizer que não? Não tem limite. Simples assim. A pessoa nem fala nada. Uma vez foi muito. Eu vou falar de um negócio que as pessoas não têm limites, né? E eu não tenho filhos, né? E aí as pessoas são muito invasivas. E elas me pediam assim: tu não tem filhos? Não. Se eu dissesse eu não quero, a pessoa, por quê?
Fala assim, né? Geralmente é isso. Se a pessoa é invasiva, ela vai dizer. Porque senão, ela vai dizer, ah, tu não tem filhos? Não. Ponto. Né? E aí, uma vez, uma pessoa... ela tava insistindo nessa do filho, né? Eu disse, pois é, tu vê, eu não posso ter. Não, aí a pessoa fica, tipo, não faz mais nenhuma pergunta. Então, não consegue dar limites ou para pessoas que não tem como, que tu vê que a pessoa vai continuar te instigando até tu perder a paciência, fala algo que seja desagradável para os ouvidos dela. Que aí ela vai pensar 3 vezes antes de fazer pergunta. Por exemplo, vou dar outra. Uma coisa que as pessoas têm muito, tá um pouco gordinha ou alguma coisa, diz, ai, tá grávida. Já me falaram isso uma vez. E aí eu disse, não, é pancinha mesmo. Nossa, pessoa não queria mais nada. Então, inclusive, esse tipo de limite para esses tipos de conversa. A pessoa não tem que saber se tu tá grávida, se tu tá com prisão de ventre, ou seja lá o que for que tu está, né? Não Sim, precisa. Não sim. precisa. As explicações, né, Flávia? Tem muitas pessoas que acham que quando falam um não também tem que dar mil explicações. Ou Explicações vivem dando positivas. explicações da sua vida para o outro, né? Não precisa dar explicação. Tu pode dizer não, ou não posso, ou não consigo, e não precisa explicar. Porque Exatamente. muitas vezes é isso que o outro quer. Ele quer realmente saber da tua vida, quer saber as coisas. Ele quer te irritar. Ele quer, parece, Também. ter na tua ferida. Por quê? Porque como ele também é um ser machucado, ele precisa tocar aonde não dói para ele, que possa. Claro, vamos lá, isso tudo é inconsciente, né? O outro não vai lá cutucar. Não. Mas a pessoa às vezes é tão invasiva que quer saber. É simples. É só falar aquilo que vai deixar a pessoa desconfortável. Ela nunca vai falar esse tipo de coisa. Sim. E nós que tínhamos salão, eu falo nós porque um dia a minha colega, a Rô, que é minha amiga, ela disse exatamente isso, né? Ela falou para a gente ia fazer fotos e ela estava fazendo cabelo e maquiagem e ela chegou perto da mulher e passou a mão na barriga dela e ela disse assim: "Ai, que amor, é para quando?" E aí a pessoa disse: "Não, não, já tá com 2 anos." Pensa, Nath. E aí tu não sabe nem onde se enfiar. Então, assim, gente, não faça perguntas e Sim. nem comentários, né? Sim, eu fico mais. Depois eu vou falar aqui sobre o comentário da Dri, Uhum. mas eu fico olhando assim, Flávia, sabe por que, que eu não falo nada? Que eu tô olhando tu contar e assim, porque chega um momento que tu tem tão bem estabelecido os teus limites que as pessoas não fazem isso contigo. Elas nem tentam, elas nem pensam em falar pra ti. Ou é Então, só uma vez, né? A pessoa não ou te é só uma vez. Perfeito, perfeito. conhece Entende? fazendo uma vez apenas. Sim, então eu fico vendo tu contar e fico pensando, nossa, sim, tem, tem. Eu vejo pouco, mas tem, sabe? E aí a Adri colocou ali, ó, às vezes tu fala não e a pessoa ainda pergunta, ué, mas por que tu não pode? Por que não? Simples assim. Por que não? Sim, como se realmente fosse uma obrigação da outra pessoa em ter que dar uma satisfação ou em ter que fazer aquilo. Como assim tu não pode? Sabe? Então, realmente tem que ter muito bem estabelecido esses limites, trabalhar a autoestima para te ver que tu pode sim fazer o que tu quer, tu não precisa fazer o que tu não quer, né? É verdade. Coisas, então, para a gente começar a dizer não e não se sentir mal. Começar pequeno. Essa é a melhor parte. Começar pequeno é comece com horários, favores e explicações excessivas. Então, Dri é assim: a pessoa diz, por que não? Por que não? Deu. Não tem que explicar. E vira as costas. Para não dar aquele impulso de começar a explicar. É não Isso. e não.
Outra coisa, horário. Horário que para mim era muito difícil, do tipo assim, eu trabalhava com horário marcado. Hoje, como a psicanálise ela é mais restritiva, se a pessoa chegou, né, na sala online 10, 15 minutos depois, ela não vai ter chance de ficar mais tempo, ela vai ser Sim, terminada. ela perde aquele tempo. Exatamente. Mas quando eu trabalhava com horário mercado e a pessoa não tinha limites, às vezes eu esperava 20 minutos. Porque era um acontecimento, era, sei lá, um casamento, era uma formatura. Como que eu ia deixar de atender aquela pessoa? Então, esse tipo de coisa é já explicar antes para não ter ruído de mensagem. Então, marcou um horário, olha só, esse horário é para ti e eu sou pontual. Se tu atrasar mais que 10 minutos, eu não vou te atender. Sim. Simples assim. Os combinados, né, Flávia? O combinado não sai caro, então tu deixa sempre muito bem Antes. combinado. Exatamente. E antes de fazer qualquer coisa, de prestar um serviço, de comprar um produto, de fazer alguma coisa que tenha a hora marcada, é 10 minutos a tolerância e deu. Não tem o que fazer. Favores é a mesma coisa. Ai, por favor, faça tal coisa. Tanana. Já acerta antes. Dá para fazer? Não dá para fazer? Diz não. E é não, é não. Por que não? Por que não? Simples assim. Por que não? Por que não? É assim. Então, o começar primeiro, e principalmente com horários, eu acho que é sempre muito mais fácil. As explicações, eu vejo que quando a gente está começando a dizer não, ela é um pouco mais difícil. A gente vai explicando. Mas os horários e favores é muito mais fácil. E começa assim. Ah, pegou o cartão emprestado, quer um cartão emprestado de uma amiga? Ela já vai dizer não. Não tem um limite. Fala coisas que vão impedir a pessoa de talvez te pedir de novo e também não. Ficar te questionando. Exatamente. É isso, é simples assim. Outra coisa, tu quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, sobre isso não. É que muitas pessoas vão olhar e vão pensar assim, mas é que eu sempre disse sim. Então agora do nada eu vou sair dizendo não. Só que aos poucos, entende? Façam como a Flávia falou. É. Comece aí, tá, hoje eu vou falar um não. Aí tu fala um não pequenininho, aí tu até pode dar uma justificada, assim, né? Não, como é que tu disse? Não tem limite. Por exemplo, se for um caso de cartão, né? No início tu começa assim, até tu chegar a um ponto que tu consiga realmente dizer. E se, mas a pessoa vai ficar brava comigo. Gente, se ela não aceita o teu limite, tem certeza que ela te respeita? Exatamente. Porque limite é respeito. Exatamente. Se ela não aceita teu limite, ela te desrespeita. E tu quer ter contigo uma pessoa que te desrespeita? Mas é uma pessoa da família, mas não é porque é família que tu precisa conviver. Se te desrespeita. Exatamente. Porque se te desrespeita, vamos lá, de novo, né? Se a pessoa te desrespeita, é porque ela não te ama incondicionalmente. De novo. Sim. Ela te ama só se tu fizer o que ela quer. Exata. Isso não é Com amor. condições, de novo, né? Com condições. Isso. O parar, observar seu corpo. Uma das coisas que é muito interessante. Quando a pessoa te pediu um favor, chegou num horário que era mais do que ela deveria, como é que fica teu corpo? Fica cansado, fica tenso, aquele aperto no coração. Quando o nosso corpo, ele manda mensagem o tempo todo. Se é bom, o corpo tá ok. Se tá desconfortável, ele não vai ficar de boa na lagoa, né? Vai ter coisas que vão ser ruins. E naturalmente o teu corpo vai dar esses sinais antes da mente ainda. Então, esse é um sinal de limite. Deu taquicardia, deu uma tensão, deu um aperto no coração, se sentiu cansada, a pessoa tá passando dos limites contigo. Isso é óbvio. Então, Ficou tá? angustiada, né? Às vezes a pessoa vai lá, não conseguiu dizer não, não queria fazer. Mas eu vou fazer. Aí começa a sentir uma coisa ruim, sabe? Assim, é porque tu não tá te ouvindo, tu não tá Exata, ouvindo o que tu quer fazer, tu tá indo lá fazer algo que tu não quer.
O parar de se justificar a justificativa é praticamente permissão, de permissão para estar ali, de permissão para estar. Então não justifica. É não, é não. Sim. Se ainda precisa, esse não é não, faz isso, dá uma justificativa, tipo, não posso, não dá, esse dia não dá. Vai tentando sem justificar muito. Mas por que não dá? Eu disse, não posso. Repete o que tu falou antes. Sim. É sempre na repetição, porque a pessoa uma hora vai parar de perguntar e ela vai deixar de ser invasiva. Sim. Faça perguntas de novo para a pessoa. Tá, mas por que tu quer saber? Às vezes é muito engraçado, eu sempre falo para minha mãe. A minha mãe às vezes assim, onde tu vai? Eu disse, não te interessa. Aí fala, mas tu é uma grossa. Eu disse, não, só tô. Vai fazer diferença na tua vida? Não. Se eu tô lá na casa dela e eu vou voltar tarde, aí eu digo, olha, eu vou voltar tarde. Vou sair com tal pessoa, até por respeito. Mas é isso, precisa estar dando explicação o tempo todo? Não, E aí, também. eu lembrei de uma coisa agora aqui também, que um dia uma paciente me falou. Ela disse assim, nossa, eu consegui perceber agora que eu tenho escolha, sabe? Não é a mesma pessoa que eu falei no início. É outra pessoa, ou seja, ela conseguiu descobrir que ela pode escolher a vida que ela pode escolher estar nos lugares que ela pode escolher não fazer se ela não quiser. E ela não sabia, ela achava que ela precisava ir, ela precisava estar fazendo E aquilo. de novo, E ela vivia muito cansada, muito exausta. Ela, inclusive, evitava essas situações onde iriam ter muitas pessoas, porque ela se sentia esgotada, muito esgotada, sabe? E aí aí a ali, gente. ó, corpo, né? Isso, o corpo, ela não aguentava, ela ficava extremamente cansada, sendo que era algo que às vezes era para ser bom, só que ela não queria estar lá e ela achava que ela tinha que ir, ou se ela fosse, ela ficava o tempo todo tensa, sabe? O tempo todo sentindo que ela precisava talvez mostrar, eu tenho que ser legal, eu tenho que ser simpática. Isso também cansa, porque daí tu não tá sendo tu, sabe? Às vezes tu não tá num dia bom e tu não precisa estar rindo e agradando. Então, todas essas coisas, assim, o quanto realmente tu olha e percebe, nossa, eu posso escolher a vida que eu quero, sabe? Eu não preciso ir se eu não quiser, E eu não aí, preciso de fazer novo, se eu não né? quiser. E aí, de novo, Nath, é isso que a gente falou no começo e que a Brenda trouxe também, também. O falar não é a libertação. E agora eu não posso mais nem falar mal da minha mãe, porque a minha mãe tá na live. Então, é isso, o quanto a gente faz esse tipo de coisa para o tempo todo não ficar sem essa. E é pesado, de novo, né? É muito pesado. E aí a gente acha que a gente não tem alternativa, que nem essa tua paciente. Gostei. É bem isso. Então, parece que a gente não tem alternativa e fica pesado, por quê? Porque, de novo, e aí eu falei muito para uma amiga minha que a gente conversa muito e eu disse para ela: se não é leve, não é de Deus. Se não é liberdade, também quem aprisiona, e a gente estava falando sobre religião, né? A religião, se a religião vem com aprisionamento, ela não é de Deus. Ela está feita pelos homens. Ao momento que Deus liberta, tanto é que está na Bíblia, Deus libertará, vos libertará. Então, até nisso, né? Então, a liberdade da escolha, a liberdade do gosto, a liberdade é isso. A gente Sim. precisa ter essa noção. Eu sempre gosto de falar que quando tu vai tomar uma decisão ou escolher o que tu quer, o que tu não quer, se trouxe alívio, vem de Deus. Se trouxe angústia ou qualquer outro sentimento negativo, não é de Deus. Então, assim, quando tu tá vibrando num sentimento que é negativo, não tem como ser de Deus. Entende? Então, pense sempre assim: trouxe angústia, não é de Deus. Perfeito. É isso mesmo. E aguentar o desconforto inicial, né? Porque isso vai ser algo que sempre vai ter. O desconforto de dizer não.
é isso. O primeiro não que a gente for falar vai causar desconforto? Vai. Sim, na gente e no outro. Exatamente. Na gente e no outro. Porque o outro não está acostumado a receber um não e nós não estamos acostumados a dizer. Sim. Então, isso é algo que sustentar esse. É isso, né, Anitta? Sustentar o desconforto de dizer não é mais leve do que sustentar o peso de se abandonar. E esse que seja a nossa frase, né? Que seja a nossa frase. A gente se abandona quando a gente fica dizendo sim o tempo todo para os outros. Sim. É como se a gente não existisse mais. Não Exatamente. existe. Tu vive em função dos outros e a tua vida não existe. Não existe e, de novo, é pesado. Muito. E aí é cansativo. E aí vem outros, né? Vem as amarras, vem as correntes. Eu não tenho como não pensar, quando eu penso em peso, em não dizer não, né? Dizer sim para tudo, eu já penso em corrente, eu já penso em amarra, porque é assim. Quando a Sim. gente está dizendo sim o tempo todo para o outro, a gente está amarrado. Amarrado é uma dependência emocional. E a gente não vai conseguir se libertar dizendo isso mesmo, né, Anitta? E aí a gente não vai conseguir dizer sim para o outro sem dizer não para nós. Exatamente. E aí vem muitas pessoas dizendo que sentem desânimo, tristeza, angústia, ansiedade, vários sentimentos, vários sintomas. E muitas vezes elas não percebem que é por conta disso, tu tá esquecendo de ti. E às vezes a pessoa não tem nem vontade de levantar de manhã porque ela já pensa assim, ó, eu vou ter que fazer o que os outros querem. Eu vou ter que ajudar fulano, ciclano, eu vou ter que fazer o dia inteiro. Então a pessoa já tá cansada, ela já não aguenta mais. É o corpo e a mente tudo pedindo socorro para ela realmente se olhar. E muitas vezes a pessoa já trabalha cuidando do outro, né? Já é um terapeuta, um enfermeiro, uma pessoa que já está cuidando do outro. Sim, Aí cuida do outro no trabalho e tu volta para cuidar dos outros. E quem que cuida de ti? E exatamente. vamos lá, não é para botar a responsabilidade no outro. Ah, não, quem cuida de mim e pensar que o outro precisa. Não, o outro não precisa nada, né? Eu não preciso que nada, mas é sempre eu. Enquanto eu estou cuidando do outro, eu não estou cuidando de mim. Não é, de novo, né? Não é sobre o outro, é sobre mim. Quem cuida de mim sou eu. Eu estou priorizando sempre o outro. Obrigada, Anitta amada. Obrigada, Anitta. É isso, a gente precisa sempre usar e olhar para isso, para esse tipo de situação. Enquanto eu não estou olhando para mim, cuidando de mim, eu estou cuidando do outro e quem cuida de mim. Sim, Então, eu acho perfeito. que esse seria sempre a nossa, a nossa chave principal. Né? Quanto sim estão custando a nossa própria paz? O que a gente faz? Quantas prioridades minhas estão sendo adiadas pelo fato de eu dizer não para mim mesmo, né? Tem alguma coisa para falar? Senão hoje a gente vai fazer nosso fechamento assim, com essa palavra, né? Não é muito simples depois que a gente tem prioridades e que a gente quer se libertar. Sim. E Queria falar alguma coisa? sim, eu ia dizer que se tá muito difícil sozinho ou sozinha, para nos procurar, para buscar ajuda, buscar terapia, para se conhecer, se entender, entender por que, quem sabe, tá tão difícil assim, sabe? A gente tá aqui para ajudar e realmente é um processo que vale muito a pena.
aos poucos, a pessoa vai se conhecendo, vai trabalhando a autoestima, vai melhorando e vai aprendendo a se priorizar. Eu vou trazer então só os pontos principais, né, para o que a gente precisa para dar limites e para fazer um fechamento, né? Acredito, né, Nath, nisso. A gente precisa Sim, lembrar, então, que o autoconhecimento é a chave de tudo, né? Pra gente. E o autoconhecimento é autoconhecimento mesmo, é auto de nós mesmos. Porque isso. a gente precisa saber os nossos limites, saber as nossas prioridades, né? E aí sim, desenvolver uma conversa, né? Saber desenvolver conversas difíceis com as pessoas para começar a impor limites e falar dos nossos sentimentos, nunca apontar para o outro, e sim falar sobre nós, sobre como eu me sinto ou como eu me senti em tal situação. Outra coisa também no aprender a dizer não é aos poucos, então comece com pequenas doses, né? Trazendo o quê? Horários, favores, pequenas coisas todos os dias. Lembrando então que é sem justificativa, não justificar enquanto está falando. E estar preparadas, porque as pessoas talvez não estejam preparadas pelo não que tu vai dizer. Então, isso Sim, para mim é o principal, que é o que eu acho que fica, né? E lembrar sempre: quem te ama e quem te ama de verdade sempre vai te amar, não importa. Esse amor é um amor incondicional. E esse isso. amor incondicional é aquele que não impõe condições. E a pessoa, se ela te ama, ela vai te entender. E aí a gente não precisa justificar, não precisa fazer nada. Imagina, Márcia. Eu acho que a gente está aqui para isso, né, Nath? Eu e a Nath, a gente se prontificou até o final do ano, a gente, todas as segundas ou terças ou quartas, nós estaremos semana que vem, só para lembrar, a nossa live será na terça-feira, do mês de fevereiro serão nas terças. Até porque tem carnaval, tem vários acontecimentos. Hoje é feriado, né, em Porto Alegre, então, assim, nas regiões litorâneas também. Então, eu acho que a nossa missão, eu digo que a nossa missão principal, né, Nath, é trazer esse autoconhecimento, é para que a pessoa se olhe, aprenda um pouquinho que seja por dia, para que ela se torne um indivíduo, que ela tenha esse processo de individuação e que Sim. ela consiga se olhar com uma nova identidade. Isso, exatamente. Que possa refletir com as coisas que a gente traz aqui, né? Às vezes a pessoa gostaria muito, né, de fazer um acompanhamento, fazer uma terapia, mas não consegue. Então aqui tem muito conteúdo que vai ajudar, vai auxiliar demais. E é isso, né? Nos acompanhem e estaremos aqui todas as. Agora no mês de fevereiro vão ser as terças. Isso, março talvez a gente faça na quarta, ou ainda não sabemos, né, Nath? Vamos ver como é que vai ser, se vai ser na segunda ou na terça. Isso, a Vamos... gente vai divulgando, nos acompanhe aqui. Isso E é aí. isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, podem nos mandar também no privado. Se quiserem também os links das nossas últimas lives, podem nos pedir que a gente manda, porque estão no YouTube também, que é mais fácil de ver depois, né? Estão no YouTube, está no Facebook. Agora a gente vai conversar essa semana, eu e a Nath, sobre começar a fazer coisas também no TikTok. Então vocês vão ver, nós vão cansar, né, Nath, de ver o nosso rosto. Sim, Que o nosso rosto traga calma, leveza, traga divertimento, consciência consciência. e uma Eu, vida melhor. exatamente. Eu acho que essa é a nossa missão e acredito muito que estamos no caminho certo, até porque a Nath, essa semana, hoje, tu postou os comentários, né, das lives. Eu achei Sim, fantástico, porque é isso mesmo, é sinal que existe transformação. Para quem hoje não consegue pagar uma terapia, a gente está aqui para nossa missão de trazer cada dia mais autoconhecimento
e aquele 1% que não é o vagabundo, mas é o cada vez melhor. Isso, exatamente. É isso. E fora os outros feedbacks que vieram por áudio, que as pessoas também que estão me falando que, nossa, eu tô me sentindo muito melhor depois de assistir, de acompanhar as lives de vocês. Tá sendo tão bom, eu tô me sentindo tão bem. Então, é isso. É isso aí. Gente, muito obrigada para quem esteve aqui Obrigada. conosco e nos vemos terça-feira, então. É isso. Até terça que vem. Beijos para vocês. Até. Tchau. Tchau, tchau.